Em relação à comunicação alternativa, ou seja, maneiras alternativas de se comunicar que não a fala, existe um grande mito. Muitas pessoas acreditam que se você começa a trabalhar com uma criança a comunicação alternativa, aí mesmo é que ela vai ficar preguiçosa e não vai mais querer falar. Acontece que quando a gente tem uma alteração de linguagem, uma dificuldade da fala, não se trata de preguiça. Gente, pelo amor de Deus, a criança às vezes quer muito uma coisa, quer muito comunicar uma coisa, ela começa a ficar muito irritada porque você não está entendendo o que ela quer, e isso é preguiça. Óbvio que a vida dela ficaria muito mais fácil se ela conseguisse se comunicar, tá bom? Se ela conseguisse falar. Então, para ajudar a gente a entender por que a comunicação alternativa pode ajudar até mesmo que a criança comece a falar, vamos pensar o seguinte. Talvez você já tenha começado, em algum momento da sua vida, a estudar outra língua, inglês, espanhol. E aí é muito mais fácil a gente começar a entender. Então a gente ouve ou a gente lê e a gente entende praticamente tudo, do que quando a gente precisa falar. E aí parece que faltam as palavras. Por que a gente entende tão fácil e tem dificuldade de falar? Porque o nosso cérebro ainda não está acostumado a organizar o pensamento, a organizar a ordem das palavras naquela língua nova. E isso também acontece com algumas crianças, adolescentes e adultos dentro do transtorno do espectro do autismo. Se você nunca tentou aprender uma outra língua, provavelmente já passou por outra situação que também vai servir como exemplo. Sabe quando você está numa discussão que você não consegue dizer tudo o que você queria, e horas depois que a discussão já acabou, te vem ali um argumento perfeito, que se você tivesse pensado na hora da briga, você ia ter ganhado aquela discussão? Então, na hora, a gente fica tão ansioso, tão nervoso, é tanto pensamento passando na nossa cabeça, que a gente acaba não conseguindo organizar o que a gente gostaria de falar. E isso também acontece com as crianças que têm uma dificuldade de interação e de linguagem. Junta isso, ela precisa comunicar alguma coisa e falta uma organização, falta as palavras, tá? Então eles têm ali um pensamento, mas na hora de falar, falta uma organização. E aí ele não fala, tá? Então quando a gente começa a trabalhar a comunicação alternativa através de palavrinhas em cards, em cartinhas, ele tem que organizar ali, às vezes a figura dele representando ele, uma foto, depois um verbo como quer e depois o objeto que ele quer. Então, por exemplo, Luísa quer biscoito. Eu estou ajudando essa criança, adolescente ou adulto, a organizar o pensamento dele. E quanto mais ele se sente confortável, quanto mais autonomia ele tem para construir essa organização do pensamento, muitas vezes a gente começa a ver ele começando a falar também, porque ele já está com um pensamento mais organizado. Então é um grande mito achar que a criança vai ficar preguiçosa. Muitas vezes, começar a comunicação alternativa ajuda ele a organizar o pensamento e a começar a falar. Sem contar que isso também ajuda muito na ansiedade, na irritação, em comportamentos que vêm junto com a irritação de não conseguir comunicar algo. Como assim, Luísa? Se você já me ouviu dando esse exemplo, vai ouvir de novo. Tem bastante gente nessa lista de transmissão que ainda não ouviu. Quando a gente tem uma dificuldade de comunicação, isso mexe muito com o nosso emocional. E boa parte dos comportamentos irritadiços ou agressivos do seu filho pode ter a ver com uma dificuldade de comunicação, tá? Então imagina que você está num táxi indo do seu trabalho para a sua casa. Você conhece exatamente o caminho e você está ali dentro. Até que, de repente, o taxista pega um outro caminho que você não conhece, que não é o certo. Imagina que você não consegue falar. E aí começa a passar na sua cabeça, gente, por que ele mudou esse caminho? Será que ele está me sequestrando? Será que aconteceu alguma coisa? Meu Deus, se ele está me sequestrando, será que eu devo pular do carro em movimento? E aí você já começa a chamar a atenção dele, tentando, ei, o que está acontecendo? Só que você não fala. E aí você, bom, não estou conseguindo me comunicar, ele não está me entendendo. Se for um sequestro, é melhor não arriscar. Eu vou tentar pular do carro. E aí você começa a bater na porta do carro, você começa a tentar levantar o pino da porta do carro para você saltar do carro. Olha a cena. Parece uma crise, não parece? Pois bem, tudo isso
teria sido evitado se você conseguisse se comunicar, conversar, falar com ele e dizer, olha, o que aconteceu? Por que você vai estar mudando o caminho? Ou se ele tivesse antecipado para você, olha, eu tô vendo aqui no Maps que ali na frente teve um acidente e que a gente vai ficar mais de 1 hora parado. Tudo bem se eu pegar o atalho que o Maps está me indicando? E aí você ia dizer, ah não, tudo bem. E tudo resolvido. Ninguém ficou nervoso, ninguém ficou alterado. Então, grande parte das vezes, o seu filho fica muito irritado porque ele não está conseguindo comunicar alguma coisa, tá? Então, a gente vai ver no próximo vídeo que eu vou mandar o link para vocês, um exemplo da Carly Fleshman. Se você não conhece ela, é super necessário conhecer a história dela. E vocês vão ver a grande diferença que a comunicação fez na vida dela. A partir do momento que ela começou a se comunicar, ela deixou de ser considerada uma autista extremamente grave para uma autista leve, tá? Porque o comportamento dela mudou muito com a ajuda da comunicação. E por isso é importante que, se o seu filho ainda não fala, que você também considere a possibilidade da comunicação alternativa. Esse videozinho faz parte de uma série de vídeos e outros materiais que nós estamos coletando para fazer parte do que nós chamamos de Diário Autista. São 20 dias em que a gente montou uma lista de transmissão pelo WhatsApp e estamos mandando a cada dia materiais relacionados a um tema diferente. Ontem falamos sobre diagnóstico, hoje estamos falando sobre linguagem e comunicação. Então, se você quer fazer parte dessa lista e quer receber todo o material, manda pra gente seu WhatsApp que a gente inclui você, tá bom? Tchau, tchau.